Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Então vou deixar com vocês o Rafael, que veio trazer a palavra, atendeu o convite, né? Meu e do Padre, para estar com vocês aqui essa noite, falando das coisas de Deus. Amém? Amém? Podemos nos sentar? Eu consagro esta pregação nesse momento à Sagrada Família, a Jesus, Maria e José. E você que está com a sua palavra, quem trouxe a Bíblia aí, levanta ela bem alto para me ver. Glória a Deus. Muita gente não trouxe, né? Gente, uma das maiores crises dentro da igreja e nas famílias são que as famílias hoje em dia não têm o conhecimento e muito menos a intimidade com a palavra de Deus. A palavra de Deus diz em Mateus 22, 29: errais não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. A palavra de Deus diz em Oséias 4, 6: o meu povo se perde por falta de conhecimento. Santo Agostinho já dizia que nós só amamos aquilo que conhecemos. Ou seja, se você não conhece a palavra de Deus, como é que você vai amar nosso Senhor Jesus Cristo? Se você não conhece a palavra de Deus, como você vai reger a sua casa? Como que uma família vai poder ser restaurada se ela não conhece a palavra do Criador? Ou seja, nós temos que ter a Sagrada Escritura cravada no nosso peito. Ela tem que ser a luz dos nossos pés, porque no momento de desespero, se você não saiba da palavra de Deus, você não vai saber que lá em Salmos 26, 1 diz: o Senhor é minha luz e minha salvação, de que terei medo? A palavra de Deus tem que ser meditada dia e noite, como diz Salmo, no livro dos Salmos, no capítulo 1. E se você não sabe a palavra de Deus, já é uma grande brecha para que o demônio venha sobre a sua família e sobre a sua vida, e ele começa a fazer uma grande obra, onde pode levar a sua família a uma ruína. Porque no Salmo 107, versículo 13 e 14 diz: todo o esforço humano é vão, mas com o auxílio de Deus faremos proezas. E quando nós não temos o auxílio de Deus, é como se nós andássemos numa esteira e não conseguimos sair do lugar. Temos que ter a palavra de Deus. Santo Agostinho dizia que a palavra de Deus santifica. Nós temos inúmeros casos de pessoas que, possessas pelo demônio, que estavam em processo de exorcismos, e o padre não podia mais atender essa pessoa, e ele deu a Bíblia para essa pessoa começou a ler a Sagrada Escritura, e através da palavra de Deus, da leitura da palavra de Deus, ela foi completamente liberta. A palavra de Deus não serve só para ficar aberta no Salmo 90 lá na nossa casa, porque senão ela se torna um amuleto. Nós temos que lê-la todos os dias, e muito mais do que isso, Tiago 1:22 diz: sede cumpridores da palavra e não apenas ouvintes. A nossa família não tem que só escutar a palavra de Deus e ler, mas nós temos que obedecer a palavra. Amém? Então vamos abrir em Josué, no capítulo 24, no versículo 15. É fácil, quem não sabe, está entre o Gênesis e o Apocalipse. Quem não achou aí, misericórdia; quem achou, amém. Vou dar uma cola aqui para vocês, está na página 275 da Bíblia Ave Maria. Amém? E a palavra de Deus diz assim. Achou, irmã? Versículo 15. Porém, se vos desagrada servir o Senhor,
Escolhei hoje a quem quereis servir, se aos deuses, a quem serviriam os vossos pais, além do rio, se aos deuses dos amoreus, em cuja terra habitais, porque quanto a mim, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Essas são para nós palavras do Senhor. Amados, hoje está estampado para todo mundo ver, não precisa ser grandes estudiosos, que as famílias estão passando por um momento muito difícil, e principalmente de identidade. A família perdeu completamente a identidade, porque lá no Gênesis, a palavra de Deus já começa: Deus criou o homem e a mulher para que juntos constituíssem uma família e gerassem vida. Nós vemos nos dias de hoje que a família está completamente dilacerada pelo pecado. E como eu comecei falando aqui sobre a palavra de Deus, é terrível, porque as pessoas trocaram praticamente a palavra de Deus pelas coisas fúteis da terra. Nossa Senhora, quando apareceu em Fátima, ela disse: fazei reparação, e as famílias trocaram a reparação pela televisão. A catequese do demônio tem entrado pela televisão e atingido as famílias através de novelas satânicas, onde muitas das vezes a gente pensa que é tudo normal, tudo natural. Aliás, é tudo natural, mas como diz São Paulo em 1 Coríntios, não é espiritual. E nós temos que ser como a Sagrada Família, que foi completamente espiritual. Quando o anjo Gabriel anunciou à Virgem Maria que ela seria a mãe do Salvador, e São José recebeu a notícia de Nossa Senhora, ele se atribulou, mas um prodígio de depois, no seu sonho, um anjo apareceu a ele, disse qual era o plano de Deus, e ele aceitou. Ou seja, aquela família era uma família que estava sendo constituída no sobrenatural, porque eles acreditavam na palavra de Deus. Tanto que em Lucas 12:19 diz que Nossa Senhora sabia das Escrituras, meditava e guardava no coração. Tanto que no seu Magnífica ela fala várias passagens da palavra de Deus, porque Nossa Senhora guardava as Escrituras no coração dela. E as famílias têm sido dilaceradas. Por quê? Oséias 4:6 diz: o meu povo se perde por falta de conhecimento, e quando você não conhece, você fica a ver navio. E eu quero falar para vocês da minha história e da minha vida, aonde diz em Romanos 5:20: aonde abundou o pecado, superabundou a graça. A minha família foi uma família muito, muito rica, mas não tinham auxílio de Deus e não conheciam Deus. Então o que acontece? Você não pode dar aquilo que você não tem. Eles não conheciam a palavra de Deus. Eu sou o caçula de 3 irmãos, e a minha família vivia de um jeito muito consumista, aonde minha mãe trabalhava praticamente quase 10 horas por dia, 12 horas por dia às vezes, o meu pai também, porque a família hoje em dia, ela erra tentando acertar. As pessoas pensam que o homem e a mulher trabalhando muito, conseguindo muito dinheiro e dando tudo que os filhos querem, que está tudo perfeito. Eu posso dizer para vocês que eu tive tudo na minha vida material. A minha mãe me proveu de tudo, mas não me proveu do essencial, a palavra de Deus. E quando nós não temos o auxílio de Deus e a palavra de Deus, nós vamos vendo que a nossa família começa a ser dilacerada, o pecado começa a entrar, tudo parece natural, e quando nós menos percebemos, nós estamos morando junto com o capeta, porque é essa que é a palavra certa. Porque um grande padre da igreja, ele diz que quando você está no pecado mortal, você dorme com o demônio. E essa é a verdade. E a minha família foi maravilhosa. Eu tinha o amor do meu pai e da minha mãe, e aos 6 anos de idade o pecado entrou na minha família. Meu pai adulterou a minha mãe,
E ali começou um grande transtorno na minha família, nos meus irmãos e na minha vida. Porque ninguém nasceu para ser de uma família separada. E muitas das pessoas hoje em dia até falam: eu vou separar porque eu tenho o direito de ser feliz. Mas esquecem que você tem que ter, antes do direito de ser feliz, o dever de fazer aquela criança feliz. Porque a família foi constituída para gerar vida. Não existe outra função, amados. O sexo dentro do matrimônio é sagrado, mas é tão sagrado que eu não saberia explicar. E nós só vamos entender no céu. Porque é o meio em que o sopro divino entra no ventre da mãe e ali se gera uma vida que já estava gravada na palma da mão de Deus. Muitos padres da igreja consideram o leito matrimonial, a cama do casal, como a mesma coisa do que o altar onde acontece o sacrifício de Cristo, aonde a família, o casal, casado na igreja, quando eles têm o seu ato de amor, ali Deus fica em plenitude com esse casal. Tanto que na tradição passada da igreja, que muitas pessoas falam que isso tudo é retrógrado, mas hoje em dia tudo parece que é velho, né? Mas as coisas velhas funcionavam. A de hoje está tudo a ver navio. Naquela época, eu não sei se vocês se lembram, os mais velhos devem se lembrar, mas o papai e a mamãe não deixavam nem ficar pulando em cima da cama, não deixava nem ficar fazendo baderna dentro do quarto, porque eles entendiam que ali era o leito aonde Jesus se fazia presente. E dentro da minha família, infelizmente, meu pai também não conhecia a palavra de Deus, e entrou o adultério na minha família. Meu pai traiu a minha mãe, e é onde começou um transtorno terrível. E amados, eu tenho um testemunho onde eu levo para todo lugar, e eu sempre gosto muito de falar ele, porque naquele dia eu vi o poder que é um casal constituído debaixo das bênçãos do Senhor. Cheguei num hospital para rezar por uma menina. Ela tinha câncer múltiplo pelo seu corpo inteiro, tinha 35 quilos, estava numa cama se definhando, não conseguia andar, não conseguia se levantar. E quando eu cheguei nesse hospital, eu me deparei com os pais dela na porta do hospital, e eles estavam separados. E quando eu cheguei e comecei a conversar com aquele casal, parece que Deus praticamente mudou toda a rota do que eu iria fazer lá. Eu já não fui mais para o leito onde aquela menina estava, e comecei a falar do amor de Deus para aquele casal. Quando eu comecei a dar a importância para aquele casal, a importância do matrimônio e do sacramento que eles tinham recebido debaixo das bênçãos do Senhor, eles se compadeceram e começaram a criar um laço e se reatar ali na porta daquele hospital. O homem começou a chorar, a sua esposa também começou a chorar, um pediu perdão para o outro, se abraçaram, e quando eles começaram a se abraçar chorando, e o homem deu um beijo na sua esposa, nós olhamos para trás, e aquela menina que nem levantava da mesa, da cama onde ela estava andando pelo corredor do hospital, empurrando os aparelhos e indo em direção à sua família. Aí Deus testificou no meu coração que enquanto aquele casal na porta daquele hospital se unia, Jesus estava lá dentro do quarto curando aquela menina. E muitas das vezes nós vemos em muitas novelas, eu fico com um, não quero mais, eu vou com outro, eu caso, já separo. Eu conheço casos de pessoas quando estão na hora do casamento, a sua mãe chega: minha filha, você está muito nervosa, não tem problema, se não der certo, você separa. Eu já vi isso. Não tem praticamente noção do que é o sacramento do matrimônio. E isso, desculpem-me até falar, mas muitas vezes é culpa até das pessoas da própria igreja que vão catequizar nos cursos de noivo, porque não tem o mínimo conhecimento de nada e só fala borracha. Eu já fui em curso de noivo
uma vez, ajudar um curso de noivo, que o rapaz, quando foi falar sobre sexualidade, ele entrou lá todo fanfarrão, falou assim: eu só não trouxe a minha cama aqui para mostrar a vocês como é que é. Aí começou a dar risada. Pessoas mal preparadas, que não conhecem as verdades de fé, não conhecem o magistério da igreja, não sabem o que é um sacramento, não sabem qual que é a importância do sacramento, não tem a mínima noção do que é uma família, e muitas das vezes porque também não tem família. São pessoas que vivem completamente a ver navios. E eu estava nesse barco. A minha família se separou, minha mãe se separou do meu pai, e como, coitada, ela trabalhava demais, porque ela tinha que sustentar eu e mais dois filhos que ela tem, que são o meu irmão César e a Tatiana. A minha mãe trabalhava demais para nos sustentar e continuar com o padrão de vida que a gente tinha. Então, tudo que vocês podem imaginar que uma criança queria, eu tinha. E hoje é terrível, porque hoje os pais, eu não sei quem é pai e quem é mãe aqui, mas vocês vão me desculpar, mas o que tem de pai e mãe banana, que é capacho do filho, que tudo que o filho fala, o pai e a mãe obedecem, e pensa que está agradando o filho, mas quando eles chegarem na juventude, vocês vão ver o trabalho que eles vão dar a vocês, porque a palavra de Deus diz que Deus corrige o filho que ama, e se você não corrige o seu filho quando ele é novo, você vai ter um grande problema quando ele crescer. E minha família, coitada, minha mãe sempre me deu de tudo, e eu cresci meio que já desde criancinha, pequeno, muito independente, porque meus irmãos estudavam de manhã, minha mãe trabalhava o dia inteiro, então eu já fazia tudo dentro de casa, né? Eu já ia para a escola sozinho, já levantava sozinho, já tomava banho sozinho, já começava a fazer tudo sozinho. E amados, quando a mãe e o pai não estão por perto, meu querido, desde quando o feminismo quis constituir mulheres igual homens, porque esse não é o plano de Deus, isso não é machismo. A mulher que é dona de casa tem uma dignidade celestial, porque a mulher, ela é muito mais forte do que o homem. O homem é forte robustamente, por quê? Porque o homem foi criado para sustentar a sua casa, caçando e levando a comida para o lar, e a mulher é muito mais forte interiormente, porque ela que dá todo o controle familiar. Tanto que um grande teólogo da igreja católica dizia que o órgão genital da mulher é para dentro e o do homem é para fora, porque a mulher consegue ser muito mais interiorizada e o homem é muito mais exteriorizado. Enquanto a mulher tem muito mais facilidade de meditação, tem muito mais capacidade de interiorização, o homem, ele quer mais, até pelo seu instinto, de querer mostrar, de querer sempre exteriorizar algo. E minha família não tinha essa base. E como a minha mãe trabalhava fora e não tinha muitas vezes tempo de me cuidar, eu acabei sendo catequizado pelo mundo. Comecei a minha vida muito precocemente em tudo. Com 9 anos de idade eu comecei a fumar. Com 9 anos de idade eu tive a minha primeira relação sexual. E ali eu já comecei a me viciar numa vida totalmente desordenada. O que tem muitos pais de hoje em dia que pegam seus filhos e falam: não, meu filho, você tem que pegar todo mundo mesmo. É o que a gente mais vê por aí. Hoje eu sou um homem casado, e se Deus me dá a graça de ter um filho, um homem, eu vou criar ele como um homem. E sabe como é que é criar um homem? É você mostrar a ele que você tem que se guardar, para quando você conhecer a sua esposa, você constituir uma família com ela, e ali sim você ser um grande homem de Deus. Porque não adianta nada você sair daí pegando tudo que é mulher, porque hoje a juventude, ela é toda criada, a Coca-Cola é leite ninho, não tem substância, não tem fibra, não tem nada, é tudo um bando de molenga. Você pode ver que hoje em dia, as pessoas com 30, 35, 40 anos de idade até não conseguem sair da barra da saia da mãe. Muitos não conseguem sair nem de casa. Por quê? Porque não sabem voar. Isso também é muito culpa dos pais, que ficam naquela autoproteção, não deixam os filhos criarem
a força de superar a barreira da vida, e quando eles chegam à maioridade, eles não sabem mais o que fazer. É como aquela história da lagarta que estava dentro do casulo, e ela estava fazendo força para sair, e nisso chegou o rapazinho, eu vou ajudar essa lagarta. Aí foi lá e cortou o casulo dela, e liberou ela lá de dentro. E quando ela caiu no chão, era uma borboleta, só que ela não conseguia voar, porque o esforço que ela fazia para sair, era o que alimentava o seu músculo para ela poder voar. E como o menino cortou, e ela não conseguiu fazer esse exercício, ela não conseguiu voar, ficou no chão e morreu. E a nossa juventude de hoje? Quando você olha para um jovem na rua, que não tem princípio nenhum, não tem meta, são jovens completamente, é o que diz em Apocalipse 3:1, és considerado vivo, mas está morto. São pessoas, jovens catavéricos, como se fosse sepulcro caiado, porque dentro deles não tem absolutamente nada. E muitas vezes a culpa disso tudo é porque os pais, querendo acertar, erraram, querendo dar tudo para os filhos. E o mais essencial, que era o amor, o carinho e a palavra de Deus, deixaram a desejar. E nessa minha história, eu desde pequeno comecei a ser precoce em tudo, comecei a lutar, desde pequeno fazia judô, fiz durante quase 11 anos, se eu não me engano, e eu treinava 8, 9 horas por dia, porque eu não ia ficar em casa sozinho, então eu tinha que fazer alguma coisa. E com tanto treinamento, acabou vindo os resultados. Consegui ser tricampeão brasileiro, fui campeão da Copa Rio Internacional, campeão da Budokan, fui para fora do país, lutei na França, na Itália e na Áustria, e quando eu voltei para o Brasil, um clube muito famoso me contratou. Então eu, com 15 anos de idade, fui morar sozinho no Rio de Janeiro. Você imagina que beleza, hein? Um jovem de 15 anos morando sozinho na cidade grande, sem ter pai, sem ter mãe por perto, fazer o que quiser. O que resultou nisso? Em um ano eu tive 25% de aproveitamento dentro de sala de aula. No meio do ano eu já estava reprovado, eu matava aula todo dia. Eu acordava, ia treinar, voltava do treino, ao invés de eu ir para a escola, eu ia para a praia, saía da praia, voltava para o treino, depois ia para a balada, fazer o que quiser e ir embora. A minha vida era essa, final de semana regada a cachaça e a balada, porque o jovem hoje só tem um pensamento da balada, é impressionante, gente. São João Maria Vianney, o cura d'Ars, o patrono dos padres, tinha dom de clara evidência, e ele dizia que quando um jovem entra na balada, e olha que a balada naquela época, gente, era mulher, tudo com saião, não dançava na boquinha da garrafa, se dançava era valsa. E ele falava, ele via que o anjo da guarda ficava do lado de fora e vinha um demônio e acompanhava a pessoa para dentro. Agora você imagina hoje em dia, que na época que eu era loucão lá, que eu ia nos baile funk, que tinha o filho do bonde, que as mulheres iam para os baile funk só de saia, de saia, nem a saia, um pedaço de pano enrolado, né? Sem calcinha, transava com um rapaz dentro da boate, na hora do trem, engravidava, e quando a pessoa perguntava de quem que era o pai, ela falava assim, é o filho do bonde, porque não sabia nem quem era o pai. Agora, muitas das vezes a gente se espanta, mas muitas das vezes essas coisas acontecem dentro da nossa casa e a gente nem percebe. Quantos pais e mães que não conhecem absolutamente nada dos seus filhos, porque colocam tanta força no trabalho, no ter, no fazer, e o filho fica completamente abandonado, e não sabe nada do filho, e acha que sabe. Quando eu voltei, estava morando no Rio de Janeiro, e lá, claro, como eu fazia tudo que eu queria, eu conheci um amigo, e naquela época, esse amigo meu, eu estudava numa escola muito rica na época, porque o Flamengo pagava para mim,
e era muito da alta sociedade, e esse rapaz que eu conheci, que eu virei amigo meu, era o rapaz que levava toda a droga para a escola e distribuía, e eu passei a ser amigo dele, e claro, eu acabei também experimentando meu primeiro baseado. Comecei a fumar, e todo mundo lá, minha família inteira pensava que eu era um atleta, né? E eu, na verdade, era um maconheiro safado. Fumava um baseado de manhã, outro para ir para a escola, quer dizer, quando ia para a escola, né? Outro quando voltava, e sempre um para dormir. E o meu rendimento, claro, começou a cair, que eu não conseguia ter força nem mais para treinar mais, e comecei a perder os campeonatos, e quando foi a seletiva do brasileiro, eu tive uma queda, sofri uma concussão cerebral, que eu tinha ido lutar, que eu estava virado da balada, e minha mãe, coitada, lá em Petrópolis, pensando que eu estava sendo o melhor filho do mundo, eu trazendo todo esse desgosto para ela, acabei sendo expulso do clube e voltei para Petrópolis, que é minha terra natal, e do mesmo jeito, sem nenhuma base familiar. Por que Tiago fala em 1:22, ser de cumpridores e não apenas ouvintes? Claro, em primeiro lugar, porque nós temos que viver a santidade, porque Hebreus 12:14 diz: buscai a paz com todos e a santidade, sem a qual ninguém verá o Senhor. Se você não for santo, você não vai para o céu, saiba disso. Uma vez chegaram para o padre Eugênio Maria Barbella, um grande padre de Deus, um homem ele tem um dom extraordinário de milagres. Ele chegou para um rapaz e falou assim: ô meu cara, você já virou santo? Ele falou assim: que isso, padre? Claro que não. Eu falei assim: então você não vai para o céu, porque a palavra de Deus diz: só vai para o céu quem é santo. Quando nós não temos o auxílio de Deus, amados, João 15:5 diz: sem mim nada podeis fazer. Sem Deus a gente não vai fazer nada, a gente vai ficar patinando nessa terra. E eu voltei para Petrópolis. Minha mãe tinha uma lanchonete, que à noite era um bar, e eu bebi o bar da minha mãe todinho. O bar da minha mãe foi embora. Nessa época minha irmã já tinha ido para os Estados Unidos, depois foi a minha mãe, depois foi meu irmão. E aí começou um grande transtorno, porque de novo eu estava sozinho em Petrópolis. E aí continuou, né? Só que aí o que acontece? Quando o leão deixa sua casa, a presa fica fácil. E como eu estava sozinho de novo, tudo que as pessoas queriam fazer ia para minha casa. Meu amigo chegava e falava assim: eu quero transar com fulano de tal, vai lá para casa. Eu quero fumar um cigarro, vai lá para casa. Eu quero fazer isso, vamos fazer uma festa, vamos fazer lá em casa. Minha casa começou a virar um antro. E amados, como a nossa casa é sagrada. Nós não temos a noção da sacralidade de uma família que vive o amor de Deus dentro da sua casa. As pessoas hoje perderam até a noção de agradar os seus próprios familiares, pai e mãe que não têm mais nenhuma intimidade com seus filhos. Eu fui rezar numa casa onde tinha um senhor que estava com a perna amputada, que tinha gangrenado, e a sua outra perna estava gangrenada também. Ele ia fazer a cirurgia para amputar a segunda perna, e a esposa dele, que era do grupo de oração, me chamou lá para que nós fizéssemos uma oração, para que ele pudesse correr tudo bem na hora da cirurgia. Quando eu cheguei naquela casa, e olha que todos ali iam na igreja, eu não estou falando de gente que é pagão, não, estou falando de gente que é cristão, pessoas que iam na igreja e comungavam Jesus Eucarístico. Cheguei naquela casa, mas era uma frieza espiritual tão grande. Quando eu comecei a rezar, os filhos não tinham coragem nem de tocar no seu pai. A família era completamente vazia. E eu catei no braço de um, do filho, catei no braço da outra menina. Eu falei assim: não, isso aqui não é oração, não. A gente não precisa de rezar, porque tem muita coisa, gente, que não precisa de oração, precisa de atitude. E eu comecei a pegar os familiares,
E comecei a trazer para perto daquele senhor, e eles começaram a abraçar aquele senhor, coisa que eles nunca tinham feito na vida. Eles nunca tinham abraçado seus pais. Quando aqueles filhos começaram a abraçar os pais, aquele pai que estava na cadeira de roda, aquele homem começou num choro, mas tão grande, tão terrível, mas era um choro que não tinha como você que estava olhando não chorar, porque você via o desespero do homem, que parecia que estava tudo ali, dilacerando no coração dele, o amor que ele nunca tinha recebido dos filhos. E eu digo a você aqui que está nesse momento, talvez o seu pai e a sua mãe nunca abraçou você, e nem disse que te ama, porque ele não conhece a Deus, mas se você conhece a Jesus Cristo, você tem o dever de fazer isso. Mesmo que eles continuem rejeitando você, mas você tem que amá-los. Eles começaram a abraçar aquele homem começou a chorar, os filhos começaram a chorar, e um começou um momento de perdão ali fortíssimo. Um começou a perdoar o outro, e de repente, a família estava com uma cara nova, né? É o que a gente pode falar de uma família restaurada. No outro dia, aquele homem foi para a mesa de cirurgia. Quando os médicos tiraram a atadura da perna dele, a perna dele estava intacta. É o que nós chamamos de doenças psicossomáticas. São pessoas que têm uma mágoa no coração tão grande, é tanto ressentimento, que acabam criando doença na pessoa. Muita gente é doente, sabe por quê? Por falta de amor. Por falta de amor, por falta de sacramento. João Paulo II falava: se os confessionários estivessem lotados, os hospitais estariam vazios. Agora eu faço uma pergunta para você, católico: qual foi a última vez que você visitou um confessionário? Qual foi a última vez que você fez a sua confissão? Qual foi a última vez que você foi no tribunal de Cristo, que é o confessionário, aonde você vai lá se acusar e sai de lá absolvido? Qual foi a última vez que você visitou o confessionário para ser lavado no sangue de Jesus? E quantas pessoas não vão ao confessionário, não se confessam, estão dentro da igreja e comungam o corpo de Cristo? Em sacrilégio, porque é um pecado grave e gravíssimo. Dom Bosco dizia que a pessoa que entra para comungar Jesus sacrilegamente, ela entra com um pecado grande e sai de lá com muitos outros. São Cirilo de Jerusalém diz que aquele que comunga em pecado mortal, comunga a Jesus e comunga a Satanás. A Jesus para ser crucificado no seu coração e a Satanás para reinar. Santa Teresa de Ávila, ela teve uma visão, quando ela estava rezando, ela foi arrebatada ao inferno, e ela via como se fosse uma brecha, e o inferno lá dentro, e ela via como floco de neve caindo, e ela chegou para Jesus e falou assim, para entender o que era, e quando ela começou a ver, ela viu que eram pessoas caindo no inferno, como flocos de neve, e eram muitas pessoas. Elas diziam: Senhor Jesus, essas pessoas estão caindo todas no inferno, porque elas eram pagãs. E Jesus falou assim: não, elas não é, essas pessoas que estão caindo aí não é pessoa pagã, é pessoa cristã. Ah, mas Senhor Jesus, eles não se confessavam. E Jesus falou assim: não, essas pessoas que estão caindo se confessavam. E ela não entende mais nada. Ela falou assim: é cristão, é cristão, se confessa e está indo para o inferno. E Jesus falou assim: ó, é porque elas se confessavam mal e guardavam o pecado. Porque o demônio, na hora que você vai pecar, ele tira toda a sua vergonha, mas quando você vai confessar, ele coloca toda a vergonha de volta. Aí você chega na frente do padre, e o pecado que você tem que contar para ele, você fica com vergonha pensando: ah, o que o padre vai pensar de mim? E aí você vai e não fala. São Curadácio dizia: pecado confessado, pecado perdoado; pecado não confessado, pecado não perdoado. E o magistério da igreja diz que basta um pecado mortal para colocar chumbo grosso na sua alma, e você não vê mais a glória de Deus. Como as nossas famílias hoje estão deterioradas porque não se confessam. Meu Deus do céu, o tanto de sacramento que tem dentro da nossa igreja, e as pessoas não sabem aproveitar, ficam num Jesus light,
que só querem ir para a igreja para ouvir aquilo que querem ouvir, esperando só palavra doce. Mas a igreja, amados, não é um cinema onde você compra o ticket para ver o filme que você quer. Você vem para a igreja para escutar aquilo que Deus quer. E muitas das vezes aquilo que Deus quer não é aquilo que você quer escutar. E muitas das vezes fere e machuca. Mas eu vou te falar uma coisa: fere e machuca. Mas João 8,32 diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E se você ouvir essa verdade hoje e colocar ela em prática, eu tenho a certeza absoluta que você vai morar no céu. Eu e o Anderson, que estamos aqui, meu irmão de missão, nós temos essa verdade incutida no nosso coração, que quando nós vamos pregar, a gente não quer falar aquilo que a gente deseja, a gente tem que falar aquilo que Deus quer, e muitas das vezes não é aquilo que as pessoas querem ouvir, mas aquilo que Deus tem que falar. E as pessoas não querem mais exortar, é por isso que tem tanta família aí, ó. Quantos encontros de família, pastoral de famílias, que não têm as verdades? E como é que você vai arrancar um alcoólatra de dentro de um bar, se ele não recebe uma verdade no coração? Como é que você vai arrancar um homem do adultério, se dentro da igreja ele não escuta que o adultério leva ele para o inferno? Como é que uma família vai ser restaurada se uma verdade não é pregada? Mas nós fazemos isso porque todas as vezes que nós vamos pregar, a nossa meta principal é conseguir o seu coração e a sua alma para Deus, para que você se emende de vida, para você comece a buscar as coisas celestes e entender que Deus não é brincadeira. A palavra diz: de Deus não se zomba, de Deus não se brinca. Jesus diz muito sério no seu evangelho: se me amais, guardareis os meus mandamentos. Muitas pessoas falam: eu amo o Senhor, mas vivem uma vida totalmente errada. E falam que creem em Deus, mas não vivem o Cristo. E Santa Teresa diz que se você crê, mas você não ama, você se torna semelhante aos demônios, porque chega lá no inferno e fala assim, ó, quem crê em Deus aqui? Os demônios vai tudo levantar a mão. Mas pergunta para eles se eles amam a Deus. Crer em Deus é muito fácil, Deus existe, mas e o amor? O amor se mostra com atitude. Se eu amo a Jesus Cristo, eu vou preservar a minha família de todo o pecado. Se eu amo a Jesus Cristo, eu vou preservar a minha família do adultério. Se eu amo a Jesus Cristo, eu vou parar de ver novela imoral, onde eu sento toda a minha família na frente da televisão, coloca lá na Globo e começa a ver prostituição, começa a ver assassinato, ensina até como roubar. Aí o filho fica catequizado. Eu conheço um casal que uma vez, eles estavam separados há quase 5 anos. E eu conversava com o esposo e conversava com a esposa. E quando eu ia conversando com eles, eu perguntei para eles, na época que vocês moravam juntos, né, que vocês ainda eram marido e mulher, qual era o momento de intimidade de vocês, que vocês tinham assim para ficar juntos? Ele falou assim, não, todo dia a gente ficava junto. Eu falei assim, mas qual era o horário? A gente chegava em casa do trabalho, a gente fazia o almoço, sentava, assistia o jornal juntos, assistia a novela juntos, assistia a segunda novela, porque tem das 6, das 7, das 8, né? Aí depois passa para outro canal lá, vê das 9 também. Ou seja, esse casal unido, no momento de intimidade deles, ao invés de ler a palavra de Deus, ou desligar a televisão e eles conversar entre eles, eles estavam sendo catequizados pelo demônio. Aí o cara ficava sentado lá, aí via na televisão lá, o cara ia, traía a esposa dele com uma mais novinha, aí ele que está sentado do outro lado da televisão já olha para a mulher dele já não está lá uma Brastemp, né? Já está meio caidinha. Aí ele fala assim, pô, se o cara pode, eu também posso, né? Aí ele sai na rua, aí o demônio já quer acabar com ele mesmo. Aí vem aquela mulher lá do trabalho dele lá, toda sedutora, aí já bota, oi meu amigo, já bota a mão nas costas e você já sente aquele calafrio, né?
Aí fala, nossa, todo mundo hoje vai se reunir lá para tomar um chopp. Você não quer ir? Aí o cara já chega e fala assim, vamos, né? Não tem nada, um shoppinho. Aí chega lá, o demônio vai pegando. Gente, o demônio é muito sorrateiro. O demônio pode destruir uma família. Oxi. O demônio é a pessoa mais paciente do mundo. Sabe por quê? Porque ele tem a sua vida inteira para te perder. Você pode não cair hoje, mas se você não vigiar, Tessalonicenses 15:17 fala, orai sem cessar. E por que São Paulo dizia isso? Porque ele sabia o quanto que o demônio era paciente e o quanto de tempo que o demônio tinha até lá no final para você fazer você cair e a sua família inteira se bagaçar. Eu já me perdi até onde eu estava na minha história. E voltando para Petrópolis, obrigado, Paulo. Minha mãe voltou dos Estados Unidos, claro, para me pegar, me buscou, me levou lá para os Estados Unidos também. Chegou lá, não foi diferente, porque enquanto você não conhece a Cristo, amados, esquece. Romanos 8:1 diz que... Não, eu vou ler aqui porque fala um pouco mais depois do versículo 1, e essa passagem é muito bonita. Que começa falando que já não... Olha o que o Romano 1 diz. De agora em diante, pois já não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Jesus Cristo. A lei do Espírito da vida me libertou em Jesus Cristo da lei do pecado e da morte. Amados, enquanto você não conhecer Jesus profundamente na sua vida, você pode ter certeza de uma coisa: você vai viver uma fé light, uma fé totalmente torta. Você vai ficar dentro da igreja pensando que está servindo a Deus, mas você não vai estar servindo a Deus. Você não vai conhecer, você não vai conseguir dar testemunho. E as pessoas, quando olhar para você, ao invés de enxergar o Cristo, não vai enxergar um Cristo, vai enxergar você. Enquanto você não se abrir totalmente ao Evangelho, querer viver uma vida reta, ilibada, você nem as bênçãos do Senhor vai conseguir. E quando eu cheguei nos Estados Unidos não era diferente, porque eu ainda não tinha conhecido o Cristo que me libertou. E nessa vida de droga, aos 19 anos eu encontrei uma moça, que era um pouco mais velha do que eu. E o que aconteceu? Comecei a sair com ela, nós nem namorávamos e ela engravidou. Só que eu nem sabia direito se o filho era meu. E ela foi embora. Depois de 9 meses ela apareceu com um presente. O presente mais lindo do mundo. Me ligou, falou assim: vem aqui em casa que eu tenho uma surpresa para você. Eu falei assim: oh meu Deus, que surpresa, né? Cheguei na casa dela, tinha um nenenzinho em cima da cama, uma menininha, que era a coisa mais linda do mundo. Eu comecei a falar assim: nossa, essa menina é muito linda. E comecei a olhar para ela e comecei a perceber que ela era igualzinha a mim. Aí eu falei assim: vixe Maria, essa menina está ficando estranho. E ela me falou que era minha filha. Fiz o DNA. E para a glória de Deus, ali estava o meu primeiro tesouro. O nome dela era Crystal Mendes. Ela hoje tem 10 anos de idade. É uma menina linda, linda, linda. E eu falei: meu Deus do céu, e agora? 19 anos, todo atrapalhado, eu só tenho até 8ª série, não tenho estudo, estou aqui num país diferente, trabalhando com a filha. Vamos lá, né? Comecei a cuidar da menina, ia lá visitar ela sempre. E a mãe dela, depois dos 5 meses de idade, a menina começou a me visitar. E o que aconteceu? A mãe dela levava ela lá para casa, deixava ela lá 1, 2, 3 dias, depois voltava. Aí depois deixava a menina lá 2, 3, 4, 5, 6, 7 dias, aí voltava para ver a filha, daqui a pouco 3 dias. Quando eu fui ver, a menina já estava morando comigo. E eu comecei a cuidar da minha filha, sem experiência nenhuma, gente, banana. A menina chorava, não sabia onde desligava, colocava a fralda do lado contrário. Terrível.
e comecei a cuidar dela. Depois de um tempo, eu estava mais ou menos com 20 e poucos anos, conheci uma outra moça, e essa moça era da Renovação Carismática Católica, e a família dela toda era da igreja. E eu comecei a ir na igreja com ela, e ali eu comecei a experimentar um pouco de Deus na minha vida. Mas, amados, eu bato tanto nessa tecla do testemunho dentro da igreja, porque a gente ia para a igreja, mas nós não éramos igreja. Por quê? Continuava vivendo uma vida como marido e mulher. A gente transava, eu e a moça era do grupo de oração, cantava em ministério de música, e nós vivíamos uma vida normal, continuava indo na balada, não tínhamos o conhecimento da verdade, não conhecíamos o poder de Deus, não conhecíamos nem a Deus, porque Deus não se deixa enganar, e muitas das pessoas vivem uma fé falsificada. E de repente, o que aconteceu? Ela ficou grávida. Só que aí tinha um porquê, amados. O buraco é mais embaixo. Ela me traía com um rapaz que tocava violão no grupo de oração. Todo aquele amor que eu comecei a ter por Jesus, e todo aquele amor que eu comecei a ter pela igreja, foi tudo embora. A vida que eu comecei a largar nas drogas e na prostituição começou a voltar. Por quê? Porque muitas das vezes a única Bíblia viva que a pessoa da sua casa e do seu trabalho tem para ler é a sua vida reta. Muitas das vezes o único evangelho que as pessoas têm para escutar é a sua vida. São Francisco de Assis não dizia: ide pelo mundo e pregar o evangelho, e se precisar use as palavras? E eu não tinha essa Bíblia viva para me estar olhando. E de repente eu comecei a despencar de novo. Depois de um tempo, a criança nasceu, tive que fazer um outro DNA. Eu já estava quase sócio clube lá do hospital lá de fazer DNA. E a filha também era minha. E para a glória de Deus, a menina também é linda, gente, a cara do pai. O nome dela é Maria Eduarda. Eu coloquei o nome dela de Maria, claro, em honra a Nossa Senhora, porque naquela época eu já comecei a ser apaixonado pela Virgem Maria. E comecei a viver com ela, mas naquela vida assim difícil por causa daquela traição. E depois de um tempo ela voltou para o Brasil e levou a minha filha embora, claro. E eu fiquei sozinho nos Estados Unidos de novo. Comecei a voltar à vida que eu tinha. A minha vida começou a piorar, porque a palavra de Deus diz que quando você limpa a sua casa e você não deixa ela limpa, 7 demônios piores vêm e tomam conta dela. Eu cheguei ao momento que eu estava numa festa, comecei a beber muito, depois a fumar muito, e depois comecei a cheirar e tive uma overdose. Fui para o hospital. Depois que eu saí de lá, minha vida praticamente acabada. Uma pessoa chegou, me levou para um encontro que estava tendo, e um pregador chegou e falou assim: ou você volta para o Brasil, ou então você vai morrer. Quando eu voltei para o Brasil, ainda com o coração dilacerado, minha filha veio comigo, a Crystal. Eu não falava com meu pai nessa época, porque depois que eu descobri do adultério do meu pai, criou uma raiva muito grande no meu coração. E a gente tinha uma vida muito afastada. Então eu cheguei lá, fui almoçar um dia com ele, e a conversa com meu pai foi assim: oi, sentamos para comer, tchau, e acabou. Não tinha assunto. O nosso assunto era assim, ó: ah, e aí, está chovendo muito? Você já viu que o povo, quando não tem assunto, a primeira coisa que eles falam é perguntar do tempo, né? Como é que está o tempo aí? Está quente? E era esse, o papo com meu pai era esse, né? Você imagina, né? O que aconteceu? Meu pai, coitado, não conhecia também o Evangelho. Saí daquele lugar dilacerado, fui
para pegar o carro, para ir embora, começou a me dar uma dor muito grande no peito. Começou a falar assim, meu Deus do céu, gente. Naquela época eu nem sabia o porquê que eu estava daquele jeito, porque eu não tinha referência de nada. Entrei numa igreja, estava vazia, porque eu estava com muita vontade de chorar, comecei a chorar muito dentro da igreja, e de repente, chegou uma mulher perto de mim, uma senhora baixinha, negra, com uma voz rouca e maravilhosa, que ela começou a cantar uma canção, que até hoje, essa canção ecoa no meu coração. Quando eu comecei a escutar aquela canção, eu comecei a chorar, mas eu senti que o meu choro tinha completamente mudado. Não era mais um choro de desespero, mas era um choro de lavar a alma. Saí daquela igreja, fui para casa, encontrei minha irmã, falei assim, nós temos que ir para a igreja agora. E ela viu que eu estava com o olho todo vermelho, ela falou assim, nossa senhora, os crentes pegou ele na rua. Eu falei assim, não foi os crentes não, foi uma senhora dentro da igreja católica. Eu tive a graça de no mesmo dia, ir para a igreja onde eu fui batizado, confessar, era uma missa de cura e libertação, e ali eu comecei a experimentar a maravilha do Senhor na minha vida. E ali eu tive um encontro com o Senhor tão forte, que eu cheguei em casa e comecei a devorar a palavra de Deus, só queria saber de Deus, comecei a ir em 2 missas por dia, e comecei a querer fazer algo, porque Jesus, quando viu o filho da viúva de Naim no caixão, e ressuscitou o filho, a primeira coisa que ele fez quando ele levantou, ele começou a falar, e eu falei assim, já que em Marcos 16, no versículo 15 diz, que ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura, é isso que eu vou começar a fazer. Comecei a me colocar no serviço do Senhor, a visitar hospitais, só que nessa caminhada, eu desejava também ter uma família, porque eu falei assim, eu nunca tive uma família regrada, mas agora que eu conheço o Senhor, eu posso ter uma família. E quando eu comecei a ler o catecismo da igreja católica, a palavra de Deus, eu começou a inflamar no meu coração, e quanto mais eu conhecia da doutrina católica, e quanto mais eu conhecia da riqueza da família, eu comecei a desejar ter uma família também. Claro que na primeira experiência todo mundo quer ser padre, né? O jovem, quando se converte, meu Deus do céu, a primeira coisa que ele quer é rezar 24 horas por dia, glória a Deus. Mas aí um padre chegou para mim e falou assim, você não pode ser padre, meu filho, você já é pai, Deus já te deu um ministério, então faça desse ministério a sua vida. E eu abracei o ministério, e fiquei muito tempo solteiro dentro da igreja, até que eu conheci um rapaz, que era pregador da palavra de Deus, que está sentado lá atrás. Dá um tchau aí, Anderson, para todo mundo te ver. Aquele moço ali foi na minha cidade. Na época eu já pregava também já pregava nos grupos de oração, mas tinha uma forte influência dentro dos hospitais, onde eu tinha um ministério muito forte. E através dessa nossa amizade, ele me apresentou uma moça. Só que não era uma moça comum, era uma mulher de Deus, escrava da Virgem Maria, assim como eu era, pelo método de São Luís de Montfort, na consagração. Uma mulher que rezava o rosário todo dia, uma mulher de oração, missionária. Eu falei assim, meu Deus do céu, a palavra diz em Romanos 5,20 que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Será que essa vai ser a graça da minha vida? E para a glória de Deus, no dia 10 de dezembro do ano passado, nós, na igreja Perpétuo Socorro, eu pude ter a graça de falar que ali a minha família foi restaurada. Quando a porta da igreja abriu, e muitas das pessoas se escandalizaram, porque quando a minha esposa entrou dentro da igreja, ela não trouxe um buquê de rosas. O que ela trouxe na mão foi uma cruz. E para mostrar que ali nós estávamos sendo crucificados com Cristo. Hoje, para a glória de Deus, de tudo que eu passei na minha vida, quando eu chego na minha casa e vejo que eu tenho uma esposa que reza, que vai praticamente na missa quase todo dia, só não vai por causa do trabalho dela que não deixa, uma mulher que no nosso namoro nós
tentamos com todas as forças viver a santidade, porque transar antes do casamento é pecado mortal, e nós conseguimos segurar a barra. E hoje, quando eu entro dentro da minha casa, eu falo, valeu a pena tudo que eu passei, tudo dentro da igreja, valeu a pena ter jogado toda a podridão que eu tinha fora. Na minha casa hoje não tem nem televisão, porque tudo que vem na televisão é do demônio. Ah, mas Rafa, você é muito radical, não é? Você pensa que o jornal que você está vendo na televisão é tudo notícia boa? Eles só pegam notícias sensacionalistas, as coisas que não prestam e as coisas que eles maqueiam para induzir o povo a seguir o que eles querem. Quando eu quero saber de notícia, eu leio jornal, eu vou na internet, tem sites elibados que falam da notícia, o que realmente está acontecendo. Como, por exemplo, todo mundo sabe a Rede Globo põe quem quer, tira quem quiser do poder. Aí você vê uma notícia lá, pensa que é verdade, mas tem uma maquiagem ali por trás. Do mesmo jeito que a televisão levanta uma pessoa, ela consegue destruir. Eles comandam todo o sistema. Eu falei, na minha casa não vai ter televisão, porque São Pio de Pietrelcina já dizia que quando a televisão foi feita, ele olhou e falou assim, ó, isso será uma grande armadilha do demônio. E a televisão começou a dividir as famílias em tudo. Você vê hoje muitas famílias, quando vai jantar, não janta em volta da mesa, janta em volta da televisão. Qual é a primeira coisa que você entra na casa da pessoa, que você dá de cara quando você chega na casa da pessoa? É uma televisão. Chega lá na minha casa para você ver, você vai dar de cara com uma cruz e com a imagem de Nossa Senhora, porque nós acreditamos nessa palavra que diz em Josué, no capítulo 24, no versículo 15, que eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu digo a vocês, vale a pena ser de Deus, vale a pena você sacrificar todas as suas vontades, seus desejos, pela sua família, porque eu tenho a certeza absoluta, quando eu e minha esposa, nós conseguirmos ter os nossos filhos, com 10 anos de idade, ele vai estar rezando o rosário todo dia, e não por imposição, porque, gente, rezar o rosário é maravilhoso. As pessoas que incutiram na cabeça dos outros que é a penitência, pelo contrário, o que há de melhor do que você estar com comunhão com Deus? São Beda dizia que quando o anjo disse a Nossa Senhora, o Senhor é contigo, o Senhor é contigo significa familiaridade com Deus. Nossa Senhora era familiarizada com Deus. Por quê? Porque ela era uma mulher de oração. E quando você vê que tudo aquilo que você fez, todo o seu sacrifício, que você vê os seus filhos catequizados no caminho de Deus, você vai falar, valeu a pena. Vale a pena ser de Deus. Vale a pena. Uma família bonita, constituída no Senhor, cheia de filho, porque hoje em dia o pessoal, né, filho para eles é problema, né? E não é problema? Não dá dor de cabeça? Quem tem filho aqui, levanta a mão. Filho não dá problema? Claro que dá problema. E muito. Agora eu digo para você, você vai fugir do problema? Não. Porque é esse problema que vai te santificar. Eu quero ter muito problema. Eu quero encher minha casa de problema. Porque eu enchendo a minha casa de problema, eu posso ter a certeza absoluta que eu vou catequizar eles na palavra de Deus, e eles vão ser um problema para o demônio amanhã. Agora, se você catequizar o seu filho, o problema que você acha que você tem vai ser um grande problema para o mundo. O filho da minha esposa também teve um filho antes dela se converter. Ela tem um testemunho também maravilhoso. E o filho dela tem os seus problemas como qualquer criança normal, mas é um menino muito de Deus. Morou um ano, praticamente 2 anos dentro do mosteiro. Com 12 anos de idade entrou no mosteiro por vontade própria. Ficou lá 2 anos. Quando ele saiu de lá do mosteiro, nós colocamos ele na escola, a diretora chamou a gente, falou assim: o que está acontecendo? Esse menino aí, ele vai de contra tudo.
Parece que ele está de contramão com o mundo. Tudo que a gente fala com ele, ele não aceita. Aí eu comecei, como assim não aceita? Não. A gente começou a ter um tema sobre aborto. Ele falou que não podia abortar, porque a vida se começa no começo da concepção, e a vida é algo sagrado para Deus, que é algo... Como assim? Eu falei assim, mas está certo. Aí a mulher falou assim, nossa, os pais são pirados também. E nós ficamos muito orgulhosos, porque tudo o que aquela mulher falou, até sobre liturgia da igreja, ele chegou lá, deu uma catequese para a mulher ficou apavorada. Ela falou assim, nossa, esse menino aqui, que é isso? Até da liturgia ele me ensinou tudo. E vai falar alguma coisa de doutrina, porque como ele morou no mosteiro, onde mora o nosso diretor espiritual, que é um homem muito sério, muito de oração, que ensina as coisas corretas, ele saiu do mosteiro também com essa moral católica. E ele vê na gente, em mim, que hoje eu sou o pai dele, um pai adotivo, mas sou o pai dele, levo ele todo dia para a escola, levo ele para a igreja todo dia. Ele vê em mim e na esposa o nosso exemplo dentro do cristão. Reza o texto em latim, reza o texto em italiano, reza o texto em português, claro, porque ele é brasileiro. É um menino que toda semana, quando eu vou me confessar, que nós nos confessamos toda semana, ele vai comigo para a confissão, e não é porque a gente impõe, não. Ele fala assim, não, me leva também, não, me dá uma carona, vai lá, confessa. É um menino criado no Senhor. Mas por quê? Porque ele tem um exemplo para dar, ele tem um exemplo para ver, ele tem uma pessoa para seguir. É igual na igreja, ninguém vem na missa, ninguém conhece Jesus no primeiro instante por Jesus, é sempre atraído por alguém, por um pregador, por um padre, e ali ele conhece a Deus. Agora, como seria bom se nossos filhos fossem atraídos por Deus pelos nossos exemplos? Como seria bom se nossos filhos fossem atraídos ao Senhor pelo exemplo dos pais e da mãe? Falassem assim, nossa, meu pai ama tanto Jesus, que eu também quero amar. Porque um padre uma vez disse a gente, para terminar, que eu acho que eu já até extrapolei do tempo, Santa Maria, um padre chegou e falou assim, você quer que seu filho vá para a igreja? Faça com que ele se apaixone por Jesus. E eu vou falar uma coisa para vocês, a coisa mais fácil que tem é você se apaixonar pelo homem de Nazaré. Aí sim você vai poder dizer, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, porque como exemplo da minha família eu tenho a família de Nazaré. Se coloque em pé nesse momento, dá uma esticada aí. Feche os seus olhos. Eu quero que nesse momento, eu quero não, é muita pretensão, eu peço para que você nesse momento traga a sua família dentro do seu coração. Papai, a mamãe, seus filhos, seu esposo, sua esposa. E que nesse momento você vai amar a sua família no íntimo do seu coração. E eu vou pedir para que o Espírito Santo lhe ajude a amar a sua família, não do jeito que você ama, como o mundo gosta que você amasse, mas nesse momento você vai ser catequizado pelo Espírito Santo, para que você possa aprender como se ama a família, conforme o olhar de Cristo. Pai amado, Pai querido, nesse momento que teu Espírito Santo se faça presente. Senhor Deus Todo-Poderoso, vós que é Pai, e um Pai amoroso, vós que sabe de todas as coisas e quis que seu Filho Jesus descesse ao nosso plano aqui na terra, do ventre de uma mulher, e não só deixando essa mulher só, a entregou São José, para que esse filho nascesse dentro de uma família. E assim como Jesus foi profundamente amado pelos seus pais, que nesse momento
você seja catequizado por São José e Nossa Senhora como se deve amar um filho. E nesse momento, você que é filho, sinta no seu coração o amor do pai e da mãe de Jesus Cristo. Senhor Jesus, dai-nos, Senhor Jesus, esta graça de conhecer o amor da verdadeira família. Dai-nos, Senhor Jesus, a graça de experimentar, porque se nós experimentarmos esse amor, nós também vamos conseguir passar esse amor. Senhor Jesus, toca no coração de todos que estão aqui nesse momento, e que o Senhor derrame sobre eles o dom da santidade, para que dentro da casa deles, eles possam ter uma vida ilibada, uma vida de santidade, adorando, amando e seguindo completamente a nosso Senhor Jesus Cristo. E eu peço nesse momento a libertação de todas as famílias. Eu peço, Senhor Jesus, a libertação do alcoolismo. Eu peço, Senhor Jesus, a libertação das drogas. Eu peço, Senhor Jesus, a libertação de uma vida desregrada, da prostituição. Eu peço, Senhor Jesus, a libertação dos homens que são casados, que estão no vício da masturbação. Eu peço, Senhor Jesus, a todos aqueles que viveram uma vida desregrada, uma vida poluída pelo pecado, que sejam agora lavados no Teu sangue precioso, e que eles possam sentir, Senhor Jesus, acolhidos pelo Teu Espírito Santo, e assim conseguir dentro da sua casa ser um sinal de Deus, ser a vela que irá acender e iluminar todos da sua família. Vem, Espírito Santo, levante os seus braços nesse momento, e que pela intercessão da Sagrada Família, Jesus, Maria e José, o Filho de Nazaré, possa nesse momento reinar, ser entronizado no seu coração, e que você possa dizer a partir desse momento: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Repita comigo: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Serviremos ao Senhor. A minha família é toda do Senhor. É toda do Senhor. A minha história de hoje em diante, a história da minha família, a história da minha família, dos meus filhos vão ser completamente de nosso Senhor Jesus Cristo. De nosso Senhor Jesus Cristo. E nós consagramos nesse momento todos que estão aqui e todos que estão na sua casa. Nós consagramos a sua casa ao Sagrado Coração de Jesus e ao Imaculado Coração da sempre bem-aventurada Virgem Maria, para que ela possa pegar na mão de toda a sua família e ensinar o caminho correto da santidade, e fazer a sua família um dia ir morar no céu, para a glória de Deus. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Meus irmãos e irmãs, a palavra do Senhor vai dizer no livro do Apocalipse 21:5: eis que renovo todas as coisas. É muito bom quando nós escutamos uma pessoa que pode testemunhar o translado da via de trevas para a luz. Porque quando nós escutamos uma pessoa cujo testemunho não é algo que ela fala daquilo que ela leu ou daquilo que ela escutou, mas daquilo que viveu, a coragem robustece no nosso coração, e dentro de nós há um grito interior assim: se ele vive isto, eu também posso viver. E sem esquecer que o Papa João Paulo II diz que a família é a base da sociedade, você também deve lutar para ter uma família santa e restaurada, porque nós passamos por essa vida somente uma vez e temos que viver o melhor nas nossas famílias. Amém? Amém. Dê um sorriso bem bonito para essa pessoa que está do teu lado e diz assim: ó, Deus abençoe a sua família. E se for a sua esposa, dá um beijão nela, um abraço. Obrigado pelo dom da sua vida na minha vida. Obrigado pela nossa família. Isso mesmo.
Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Queridos irmãos e irmãs, eu queria te dizer algo. O Rafael de Paula, como eu, ele é um missionário que vive da providência. Ele abdicou-se do seu trabalho. O Rafael de Paula, eu acho que ele poderia ter quase todos os empregos do mundo, porque esse menino ele sabe fazer de tudo um pouco. E ele abdicou de tudo da vida dele para trabalhar somente na obra missionária. E ali está a livraria dele. Pode se assentar, por favor. O pessoal sentou pra caramba, meu. E ali ele tem uma livraria que ele trouxe alguns livros que podem edificar muito a sua vida cristã. Tem um para casais chamado Amar e Respeitar Todos os Dias da Minha Vida. Por R$20, o Rafael trouxe máquina de cartão de crédito. Tem um livro também de uma santa